Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos os fusos horários e os números inteiros. Qual a relação que eles têm? Os fusos horários ou zona horária são cada uma das 24 partes em que a Terra se divide. Estas zonas horárias foram criadas para que se possa ter uma noção se é dia ou é noite em determinado país. Ou seja, com sol ou sem sol, isso serve para sabermos que quando forem 9 horas em determinado país, todos saibam que está claro lá. Já imaginou se todos os países tivessem exatamente o mesmo horário? A confusão que seria? Existem diversas formas de se medir o fuso horário de um país, porém a mais conhecida e amplamente utilizada é o GMT. Essa sigla em português significa Tempo Médio de Greenwich. Greenwich é uma cidade que fica exatamente no meio do planeta, então os fusos horários pelo modelo GMT são calculados sempre em relação a este local. E é por isso que Greenwich, como fica exatamente no meio, é o ponto zero do nosso mapa. Vamos ver agora alguns exemplos sem considerar se os países estão ou não em horário de verão. No nosso primeiro exemplo, nós temos a seguinte pergunta: se em São Paulo são 13 horas, que horas serão em Londres? Então, devemos descobrir, ao mesmo tempo que são 13 horas, ou seja, 1 da tarde em São Paulo, que horário será em Londres. Para isso, nós vamos considerar os números inteiros que representam cada uma das 24 faixas do globo. São Paulo faz parte da mesma faixa de horário que Brasília, ou seja, ele está no número -3. Londres está na faixa 0. Vamos calcular então a diferença em horas das duas cidades. Fazemos primeiro Londres menos São Paulo. Sempre fazemos a última cidade menos a primeira. Então será 0 menos o -3. Este menos indica o oposto de -3. Então será 0 menos o -3, o oposto de -3, mais 3. 0 mais 3 dá mais 3. Isso indica que Londres está 3 horas à frente, né? O sinal de mais significa à frente, 3 horas à frente de São Paulo. Fazemos então 13 mais 3 horas. Isso significa que serão 16 horas em Londres quando forem 13 horas em São Paulo. Se em Estância Velha são 15 horas, que horas serão em Los Angeles? Vamos procurar as cidades no mapa. Estância Velha é uma cidade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica nessa faixa do -3. Los Angeles fica na faixa azul, que representa o número -8. Vamos calcular a diferença de horas. Los Angeles, que é o -8, menos Estância Velha, que é o -3. -8, oposto de -3 é mais 3. -8 mais 3 dá -5. Isso significa que Los Angeles está 5 horas atrás de Estância Velha. Então, nós faremos 15 menos 5, ou seja, serão 10 horas da manhã em Los Angeles quando forem 15 horas em Estância Velha. Se em Tóquio são 20 horas, que horas serão em Berlim? Vamos procurar as cidades primeiro. Tóquio fica nessa faixa amarelo claro, que representa o número +9. Berlim fica nesta outra faixa amarela, que representa o número +1.
Calculamos a diferença fazendo o número de Berlim menos o número de Tóquio. O oposto de mais 9 é menos 9, mais 1 menos 9 dá menos 8. Isso quer dizer que Berlim está atrás 8 horas de Tóquio. Então, fazemos 20 horas menos 8. Então, são meio-dia em Berlim, quando forem 20 horas em Tóquio. Se em Sydney são 18 horas, que horas serão em Bogotá? Vamos procurar primeiramente as cidades. Sydney está nessa faixa lilás, que representa o número mais 10. Bogotá está nessa faixa amarelo claro, que representa o número menos 5. Calculando a diferença, nós faremos menos 5, que é o Bogotá, menos Sydney, que é mais 10. O oposto de mais 10 é menos 10. Menos 5 e menos 10 dá menos 15. Isso significa que Bogotá está atrasado 15 horas em relação a Sydney, ou seja, ele está 15 horas atrás. Então, a gente vai fazer 18 horas menos 15 horas. Ou seja, serão 3 horas da manhã em Bogotá, quando forem 18 horas em Sydney. Se em Los Angeles são 18 horas, que horas serão em Jacarta? Los Angeles está na faixa azul, que representa o número menos 8. Jacarta está na faixa amarela, que representa o número mais 7. Vamos calcular a diferença mais 7 menos o menos 8. Mais 7, oposto de menos 8, que é mais 8, e teremos como resultado 15 positivo. Isso significa que Jacarta está 15 horas à frente de Los Angeles. Então, nós faremos 18 mais 15. O resultado dá 33 horas, mas isso não é um horário existente. Como 33 não é um horário específico, nós vamos descontar 24 horas de 33. Então, fazemos 33 menos 24, ou seja, serão 9 horas em Jacarta, quando forem 18 em Los Angeles.